Crianças com necessidades especiais não vão à escola por falta de transporte. Há um surto de sarna numa escola do primeiro ciclo de São Miguel. O comandante da Zona Militar quer melhorar infraestruturas e reforçar a cooperação com a Proteção Civil. Boa noite. Crianças com necessidades especiais em Ponta Delgada não vão à escola há quase uma semana por falta de transporte. A empresa que presta o serviço rescindiu o contrato por discordar dos valores praticados pela Escola Canto da Maia. O regresso das crianças à escola depende da aprovação de novos preços de transporte por parte da Secretaria da Educação. Faz hoje uma semana que o Luís não vai à escola por falta de transporte. Ele não tem ido à escola. Temos ficado à espera do transporte, todos os dias não nos chega o transporte a casa. Falei com o diretor da escola diz que vai tentar resolver, não tem resolvido. O meu filho tem psicomotorização, com problema de falta de oxigênio numa parte do cérebro. Não tem ido para a escola antes de quinta-feira. Como o Luís, há outras crianças com necessidades especiais que estão em casa há uma semana sem ir à escola. Tudo porque as empresas contratadas pela escola para este tipo de transporte rescindiram o contrato porque não aceitam o preço que a escola está a pagar. Ficamos sempre à espera, na sexta à espera, ontem à espera. Ontem tornei a ligar para a escola, falei com o diretor. O senhor diretor o que me diz que foi: ó senhora, nós vamos tentar resolver isto o mais breve possível, porque já fazemos com outros contratos e os outros contratos que nós temos também não querem aceitar o preço que nós estamos a dar. Agora o Luís passa o tempo em casa no computador, mas preferia estar na escola. O que ele diz é: eu não venho mais ir para a escola, eu não venho mais para a escola. Digo: oh, filho, calma, vai-se resolver, mãe, mas eu quero ir para a escola. Ele gosta da escola, mesmo aqui na Linhares de Furtado, ele sempre adorou a escola. E a senhora está preocupada? Estou muito preocupada, dona Teresa, porque assim, vai ficar em casa por mais quanto tempo? Que já está em casa, já antes de quinta-feira, vai ficar em casa de mais por quanto tempo? A nossa reportagem contactou o presidente do Conselho Executivo da Escola Canto da Maia, que nos confirmou que as empresas cancelaram o transporte porque não aceitam os preços praticados pela escola. Dizem que recebem só 26,88 € por dia, quando têm uma despesa de 80 €. O presidente do Conselho Executivo, Joaquim Loureiro, fez saber ainda que esta terça-feira enviou as propostas dos novos preços dos transportes para a Direção Regional da Educação, a pedir a aprovação urgente para as crianças voltarem à escola quarta ou quinta-feira, o mais tardar. Há um surto de sarna na Escola dos Finais da Luz, em Ponta Delgada. Até ao início da tarde foram confirmados 7 casos. O delegado de saúde assegura não haver motivo para alarme. A Escola dos Finais da Luz está a ser alvo de uma inspeção por uma equipa de saúde pública desde que foi detectado um surto de sarna que começou na passada terça-feira, quando 3 crianças foram para casa com sarna. O caso foi comunicado à Unidade de Saúde das Capelas, que fez deslocar uma equipa de enfermagem que detectou mais 4 crianças com suspeitas de sarna. Esta terça-feira, a escola foi visitada por uma equipa de 3 médicos e o delegado de saúde. A escola tem 60 alunos, dos 3 aos 11 anos. Antes de ontem foram enviadas 4 crianças para a Unidade de Saúde dos Finais, foram avaliadas, foi diagnosticado a sarna, portanto essas crianças permaneceram em casa, os seus familiares encontram-se a fazer o tratamento adequado também. Ontem, portanto, houve mais 3 casos encaminhados, cujo um deles é confirmado. Hoje de manhã a escola contactou com a saúde pública porque parecia haver uma certa ansiedade por parte dos pais e alguns alunos continuavam com algum prurido, portanto, e nós, saúde pública, cá estamos. Para o delegado de saúde, não há motivo para preocupação. E é essencial passar a mensagem aos pais e às pessoas que não há aqui nenhuma razão de alarmismo, nem há aqui nenhuma razão de preocupação. E neste momento, então, estão 7 crianças em casa com esse problema, com a sarna? Sim, neste momento encontram-se 7 crianças com sarna, diagnosticadas, medicadas, e as suas famílias também. Poderá ser que no final da tarde, com o evoluir das avaliações clínicas, poderão surgir um ou outro caso mais. É motivo para encerrar a escola ou não? Não, absolutamente não. Não é motivo para encerrar a escola.
Mas o delegado de saúde faz recomendações aos pais das crianças que ficaram em casa. Recomendações que passam pela higienização pessoal e da roupa, que deve ser lavada em água com temperatura superior a 70 graus. Além disso, devem evitar o contacto com outras crianças durante 2 dias. O comandante da Zona Militar dos Açores quer melhorar as instalações e infraestruturas militares e reforçar a cooperação com a Proteção Civil. O compromisso foi assumido pelo Brigadeiro-General Figueiredo Feliciano na cerimónia de tomada de posse, presidida pelo chefe de Estado-Maior do Exército. Os tempos são difíceis para o Exército nos Açores e é preciso tornar eficiente a presença militar na região. Preocupações do chefe de Estado-Maior do Exército, que presidiu a cerimónia de tomada de posse do comandante da Zona Militar dos Açores. Os recursos são escassos e críticos, pelo que recentemente foram aprovados novos quadros orgânicos de pessoal do Quartel-General, da Unidade de Apoio, do Regimento de Guarnição número 1 e do Regimento de Guarnição número 2. Rovisco Duarte salienta a importância da capacidade de organização por parte de quem comanda. Sabemos que por mais bem elaborados que sejam os planos e por melhores relações que existam entre os órgãos institucionais, assim como por mais cordiais que sejam as relações pessoais entre os detentores dos respectivos cargos, o apoio efetivo poderá ser ineficaz se os meios não estiverem prontos, se a organização não for adequada e se as pessoas não tiverem a formação e as qualificações necessárias. Há 37 anos ao serviço do Exército, o Brigadeiro-General Figueiredo Feliciano recebe agora o estandarte nacional da Zona Militar dos Açores. O comandante dá prioridade às missões terrestres de proteção civil. Ainda no desígnio da cooperação, é nossa intenção manter e, se possível, reforçar a desejável e permanente interação com as forças e serviços de segurança e demais entidades e instituições civis e locais, regionais e nacionais, manifestando a nossa abertura para aproximações em que o bem público e a criação de sinergias possam constituir um valor acrescentado para as populações e comunidades açorianas. Figueiredo Feliciano quer reforçar o contingente militar na região, por isso vai apostar no recrutamento e na melhoria de condições. Orientaremos a nossa ação para o reforço das sinergias internas e otimização de processos, tendo como racional base o balanceamento equilibrado entre os recursos disponíveis para o treino e encarga operacional e o investimento na manutenção e melhoramento das instalações e infraestruturas, a fim de procurar melhorar as condições de vida e acuartelamento dos nossos militares. O Brigadeiro-General de 55 anos tomou posse esta segunda-feira no Forte de São Brás, em Ponta Delgada. Substitui o Major-General Cardoso Lourenço, que deixou funções no passado mês de julho. Estamos no 10º dia da campanha eleitoral com vista às regionais do próximo domingo. Aníbal Pires quer recuperar a gestão do mar e a regulamentação da atribuição de apoios aos pescadores. O coordenador da CDU acompanhou o cabeça de lista pela terceira numa visita ao Porto de Pesca de São Mateus. São Mateus é a freguesia natal do cabeça de lista da CDU pela terceira. Vítor Silva orgulha-se de ter jogado como guarda-redes na equipa de futebol local. Agora apela ao voto e lembra que os rendimentos dos pescadores são demasiado baixos. A soldada média mensal de um pescador foi 56 euros. Portanto, quem é que sobrevive com 56 euros mensais? Daí os altos níveis de pobreza e de exclusão social que nós temos, daí, de facto, o baixo aproveitamento escolar. Uma arruada em Porto Seguro para os candidatos da coligação. As nossas canetas, as que nós tínhamos, não escreviam. E como nós não gostamos de enganar ninguém, não trouxemos as canetas. Não há brindes na campanha, nem há promessas, dizem os candidatos da CDU. O que há é um programa para as pescas que visa retirar a Bruxelas o controle do setor antes que haja uma catástrofe social. Aquilo que se prevê, por exemplo, para uma das espécies que mais rendimento tem para os nossos pescadores, que é o gurás, é que em 2017 e 2018 a cota baixe mais de 22%. Não é aceitável. As críticas dos candidatos da Coligação Democrática Unitária vão para Bruxelas, que tudo quer controlar, mas também para o governo socialista dos Açores. Não fez nada, antes pelo contrário. Relativamente ao setor, tem utilizado o setor para manter pessoas na dependência dos apoios, não lhe dando efetivamente dignidade. A CDU insiste que os políticos não são todos iguais. Aníbal Pires recorda muitas propostas que não foram aprovadas pelo PSD e pelo PS
e que, se o tivessem sido, fariam a diferença. Um aumento do acréscimo ao salário mínimo regional retirava, certamente, centenas e centenas de pessoas do rendimento social de inserção. Um aumento do complemento regional de pensão retirava, certamente, muitas pessoas do rendimento social de inserção e dava-lhes dignidade. A coligação não faz previsões sobre os resultados eleitorais, diz que confia no povo. Hoje, num dos maiores portos de pesca da Terceira, ouviu as queixas de quem vive com pouco. Paulo Estevão reclama a aquisição de uma grua para o Porto das Lajes das Flores e lamenta que a grua que serve os pescadores no Corvo esteja avariada há demasiado tempo. O candidato pelo Corvo congratula-se por ter conseguido a ampliação do Porto da Casa. Foi uma obra muito reivindicada por Paulo Estevão. A ampliação do Porto da Casa está orçada em mais de 10 milhões de euros. Vai aumentar em 40 metros do cais, passando a ter um total de 100 metros de comprimento. O candidato do PPM está satisfeito por ter conseguido que o governo fizesse a obra, mas lamenta que investimentos mais pequenos tenham ficado para trás, como a grua para os barcos da pesca. De resto, são os próprios pescadores que se queixam da situação. A maior indústria do Corvo está parada por causa daquilo. Exatamente. Não, é isso que é absolutamente fundamental, que é comprar uma grua nova e colocar isto a funcionar, porque há uma atividade que está neste momento a sofrer graves problemas que têm a ver fundamentalmente por uma grua que não funciona e que eles não conseguem colocar a funcionar. Quer dizer, e isto é uma situação que se arrasta há meses. Já, não é? Portanto, isto tem que ser resolvido. Aquela grua já há um ano que devia ter sido substituída. Sim. Investimentos que se deviam alargar ao Porto das Lajes das Flores. A outra questão fundamental é também em relação à aquisição de uma grua, que o Governo diz que significa um investimento de 600 mil euros, uma grua para o Porto das Lajes das Flores, com a capacidade de elevação de contentores de 20 pés e com respectiva carga, no sentido também de resolver este problema, que é um problema para as flores, mas é um problema para o Corvo. Contra aqueles que dizem que são investimentos muito elevados para tão pouca população, Paulo Estevão contrapõe com os benefícios não só para a ilha, para a região, mas também para o país. É um investimento que reforça a jurisdição dos Açores e do país neste imenso espaço, que é um espaço marítimo de quase 4 milhões de quilómetros quadrados e, portanto, que é um espaço de enorme importância estratégica para os Açores, que tem uma enorme capacidade e um enorme potencial do ponto de vista da riqueza que pode vir a criar. Com o Porto dotado de melhores condições de operacionalidade, pode desenvolver-se uma cultura mais ligada ao mar. Para isso, Paulo Estevão defende a criação de um clube naval que seja o impulsionador das atividades náuticas. Artur Lima diz que o PS não é de confiança e que Vasco Cordeiro usou os assuntos do mar para fazer guerrilha política. O líder do CDS-PP comprometeu-se com a proteção do património arqueológico da Baía de Angra. Mais caneta, menos folheto. O CDS não perde a oportunidade de tentar abrir portas em direção à eleição e de se meter de cabeça na corrida por cada voto. Mesmo quando os eleitores são mais resistentes, há sempre boas sugestões. E se fosse um Sudoku na parte de trás, não deitava fora. Pois que se saiba ainda, nenhum partido se lembrou de colocar um jogo de Sudoku nas costas da propaganda, porque para jogo já basta o da política. E quando o assunto é o mar, o CDS não quer perder. Dar valor ao mar é o valor que o Dr. Vasco Cordeiro, no seu governo, deu até agora, ou seja, desprezou o mar e serviu-se do mar para fazer pura guerrilha com o Governo da República, prejudicando pescadores e famílias açorianas no seu rendimento. Por exemplo, uma proposta que vamos fazer de proteção do nosso património arqueológico aqui da Baía de Angra, isso é que é valorizar o mar, o património turístico, a nossa riqueza. E relativamente às pescas, também era preciso que o Partido Socialista tivesse respondido a um estudo que se comprometeu a fazer sobre um avião cargueiro para escoar os produtos da pesca. E até hoje estamos à espera dessa resposta. Junto à Baía de Angra, o CDS vem propor apoio ao turismo subaquático de arqueologia e aproveita para deitar ao fundo o governo do PS quando fala de competências. Nós apresentamos um projeto de resolução na Assembleia em que a região, servindo-se das competências que lhe são conferidas pelo Estatuto e pela Constituição, devíamos dizer à República claramente quais eram as nossas competências para não haver dúvidas. Esse projeto foi chumbado pelo Partido Socialista e, portanto, quem vem agora falar em competências andou a brincar com o mar até agora e a desprezar o mar até agora. Portanto, quem não é de confiança
para tratar dos assuntos do mar é o Partido Socialista. Na Praça Velha, em Angra do Heroísmo, o CDS contacta com eleitores porque cada palavra dada pode ser mais um voto no saco. Duarte Freitas reafirma que não se demite da liderança do partido se o resultado de dia 16 não for favorável ao PSD. Na sua terra natal, o líder do PSD definiu os Açores como uma única ilha para responder aos ataques de ter voltado costas ao Pico. Numa espécie de passeio pelas origens, em São Roque, palco da infância, o candidato recorda o tempo da escola primária, do futebol e da irreverência. Decidimos tomar uma ação de protesto e viemos em manifestação até à Câmara. Naquele dia quem estava de Presidente de Câmara era meu pai. Conseguimos acabar com a escola durante 3 dias, os preços da cantina foram repostos, o teto foi arranjado e fiquei de castigo uma semana. Conviveu com o meio político por via dos pais ligados à autarquia. Na guerra diz ter determinação, a mesma com que encara a etapa do dia 16, aconteça o que acontecer. Vou ser candidato a Presidente do partido para justificar o porquê de ter ganho as eleições ou para dar a cara se não as conseguir ganhar. De São Roque para as Ribeiras levou a emoção e com poesia desfez o preconceito do candidato do Pico. Paulo Brandão afirmava que o melhor de uma ilha era a ilha em frente. E eu digo que o melhor da ilha é a ilha em mim, é a ilha dos Açores. Do tom poético, Freitas passa o ataque à comunicação social, depois de ter dito na Rádio Cais que num governo PSD vão ser menos os assessores e mais os apoios à imprensa privada. Porque é que esta singularidade da política dos Açores, em que o líder da oposição é mais escrutinado do que o presidente do governo, que torna os Açores numa desgraça na saúde ou na educação? A saúde não escapa à mira do candidato social-democrata. Os gastos de 300 milhões ao ano são chamados à tribuna para questionar o sistema. Ainda me recordo de um antigo deputado do Partido Socialista que fazia chorar as pedras a falar das grávidas no leito dos barcos. Onde é que eles estão? Ou já não vão as grávidas no leito dos barcos do Pico para o Faial? Sem arruadas no Pico e já em tempo de descontos para ir às urnas, Freitas tira a farda de político para um pé de dança ao ritmo da chamarrita. Vasco Cordeiro propõe uma estratégia regional de combate à pobreza e à exclusão social. Uma ideia encarada como um desígnio regional que envolva o Governo, as autarquias e as IPSS. A proposta foi realçada no comício da noite de ontem, na Lomba da Fazenda, no Nordeste. Os comícios do PS continuam a realçar as diferenças entre o anterior Governo da República e o Governo Regional. Vasco Cordeiro diz que os Açores provaram que não era preciso cortar nos apoios. Temos as finanças públicas em ordem e temos uma rede de apoios sociais que orgulha o Partido Socialista, mas que, sobretudo, orgulha os Açores. Vasco Cordeiro diz que é preciso dar a mão aos mais fracos, mas reconhece que o Governo sozinho não consegue combater a pobreza. Queremos criar e pôr em funcionamento uma estratégia regional de combate à pobreza e à exclusão social. Hoje, Vasco Cordeiro dedicou o dia a visitar algumas empresas. Primeiro uma empresa do grupo Finansor da área agroalimentar e depois o Nonagon Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, que tem instaladas cerca de 20 empresas de novas tecnologias. Há um potencial imenso, quer do ponto de vista da criação de emprego e da criação de riqueza na nossa região. O presidente do PS esteve ainda numa empresa de animação turística, onde voltou a reivindicar os méritos do seu governo na liberalização do espaço aéreo e no crescimento do turismo. Uma reforma que foi proposta pelo Governo Regional do Partido Socialista, negociada pelo Governo Regional do Partido Socialista e concretizada pelo Governo Regional do Partido Socialista. Vasco Cordeiro diz que o partido está unido, mas na campanha entrou hoje um tema que divide também os socialistas. Está aqui uma empresa que faz parte do grupo promotor do Aquário, que tem sido muito polémico. Hoje mesmo há um debate sobre essa construção. Naturalmente foi uma coincidência a sua vinda cá hoje. Não, sobre essa matéria já me pronunciei. Vasco Cordeiro é apologista de um referendo e diz que votaria a favor desse aquário, mas o assunto agita as águas até dentro do PS, onde há candidatos do partido contra a construção do aquário no interior do porto de Ponta Delgada. O Bloco de Esquerda denuncia descargas ilegais da COFAC para o mar, em Rabo de Peixe. Zoraida Soares acusa o Governo e a autarquia da Ribeira Grande de se demitirem das funções de fiscalizar.
Sob o lema de campanha Fazer a Diferença, o Bloco de Esquerda elege o Governo e o PS como termos de comparação. São descargas ilegais, diretamente feitas dos distritos desta fábrica para o mar, aos olhos de toda a gente. Todos vemos, só há uma entidade que não vê. É a Inspeção Regional do Trabalho. O Governo que a tutela e o partido que suporta ao Governo. Zoraida Soares salienta a boa saúde financeira da COFACO e os apoios públicos que beneficiou, em contraste com as condições de trabalho. Porque quando chegam ao fim do dia, muitos trabalhadores e trabalhadoras em vários dias não têm água para se lavar ao final de um dia de trabalho. E o Bloco de Esquerda pergunta: onde é que está a fiscalização? Mais uma vez, onde é que está o Partido Socialista? Onde é que está o Governo Regional? O Bloco de Esquerda procura capitalizar a característica programática e sistemática do seu trabalho parlamentar. É uma pena que as câmaras da televisão ainda não consigam captar o cheiro nauseabundo que todas as pessoas que vivem à volta desta fábrica sofrem as 24 horas do dia. E em determinados momentos é super nauseabundo. Há anos que esta situação existe e é conhecida do Governo Regional, das entidades ambientais, da fiscalização do trabalho, da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Até hoje nada foi feito. Se fosse um pobre que aqui estivesse, teria que cumprir todas as regras a que está obrigado. É o Bloco de Esquerda a demonstrar não como pode governar, mas como pode incomodar no Parlamento. O cabeça de lista do LIVRE pelo Pico defende uma aposta na diversificação agrícola. Filipe Gomes diz que a recuperação da vinha é um exemplo e que os apoios deveriam abranger outras culturas. Sem caravanas e sistemas sonoros, a campanha do LIVRE no Pico faz de bicicleta. Esta manhã, em plena paisagem da vinha Património Mundial da Unesco, Filipe Gomes defendeu incentivos às boas práticas agrícolas. O incentivo a boas práticas agrícolas, porque não vinha biológica e não tão química. Numa zona património da humanidade acho que isso faria sentido. Nos Açores e no local tão único faria todo o sentido. E esse seria um dos incentivos a desenvolver. Filipe Gomes quis saber mais sobre o processo de recuperação de vinhas, não esquecendo que em causa está também uma enorme importância cultural e histórica. A vinha que está a ser recuperada aqui é vinha tradicional. Não, a ideia não era fazer vinha como existe, por exemplo, no continente. Nós podíamos tirar estes muros todos e pôr bagaços por todo lado e a vinha era outro tipo de vinha. Manter a vinha tradicional tem importância para o património agrícola, cultural, não desaparecer. Tendo a vinha como exemplo, o candidato do LIVRE defendeu a extensão de apoios à recuperação de outras culturas. Outro tipo de culturas, como a fruticultura na Ilha do Pico, tinha grande importância. As mulheres aqui de Santa Luzia que iam vender para a horta, também já está a haver apoios nesse sentido. E isso é muito positivo porque acaba por haver a recuperação de culturas que havia e a cultura torna-se mais diversificada. Por isso, se houver um problema com uma das culturas, pelo menos temos as outras para manter a economia mais forte. Mais diversificação para uma economia mais forte foram as palavras-chave da campanha do LIVRE hoje na Ilha do Pico. O candidato do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas propõe protocolos com o Serviço Nacional de Saúde e privados para reduzir as listas de espera cirúrgicas. As listas de espera no Hospital de Ponta Delgada são uma das preocupações do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Manuel Muniz diz que os números não param de crescer. Os dados de setembro de 2016, deste ano, portanto, e nós temos aqui no Hospital de Ponta Delgada cerca de 7.500 cirurgias à espera. E temos apenas 79 marcadas para serem feitas. Isto é muito grave, quer dizer, eu lembro-me quando era jornalista e quando a gente falava dos 3.000 casos em lista de espera, já era um caso enorme. Estamos com 7.500. Eu penso que nós devíamos avançar, e quero discutir o assunto, a ver se é uma boa opção, de nós termos em Lisboa uma espécie de uma residencial, uma pensão, que receba todos os doentes açorianos. Num dia dedicado à saúde, o candidato PURB pela Ilha de São Miguel diz que o Serviço Regional de Saúde deve estabelecer protocolos a nível nacional.
Nós devíamos arranjar protocolos, quer com o Serviço Nacional de Saúde, quer com privados, para resolvermos esta questão das listas de espera. Porque um médico, quando diz que uma pessoa precisa ser operada, a pessoa precisa de ser operada num tempo útil. Não é 2 ou 3 anos depois, quer dizer, isto não é bom. E nós não devemos ter esses complexos de inferioridade, de querermos ter aqui nos Açores uma espécie de um país grande. Nós somos apenas menos de 250 mil habitantes, temos a dimensão que temos, nunca vamos conseguir ter um Serviço Regional de Saúde em termos de intervenção médica à altura de que existe no país, portanto nós devemos aproveitar, fazermos parte de Portugal, fazermos parte da Europa e irmos lá fora buscar aquilo que nós não temos cá. Manuel Muniz esteve no Hospital de Ponta Delgada mais uma vez sozinho em campanha. A lancha Senhora de Fátima vai ser utilizada para atividades náuticas. Veja o regresso desta lancha à ilha de São Jorge na segunda parte. Até já.